A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo ao Ruas EBD com o estudo bíblico da lição 4, Promessas e Obediência. Lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos da Escola Bíblica Dominical neste quarto trimestre de 2024 com o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Comentarista, pastor Elinaldo Renovato. Pela graça de Deus, sou o presbítero Idailton Ruas, membro e professor EBD na Assembleia de Deus, em Joinville, Santa Catarina. E gratidão a todos inscritos neste canal no YouTube, bem como nas redes sociais, @RuasEBD, e obrigado pelo seu apoio, o seu incentivo, likes, comentários, e também a vossa oração nesse projeto. No final desta pré-aula, eu tenho novidades e um convite a te fazer. Aguarde. Amém? Na aula anterior, nós estudamos a lição de número 3, as promessas de Deus para a igreja. Essa lição está disponível na playlist deste canal, caso não tenha assistido. E nessa feita, nós estudaremos a lição de número 4, Promessa e Obediência, lição que será estudada presencialmente no próximo domingo, dia 27 de outubro de 2024. E gravamos a lição com antecedência desta videoaula para que os nossos irmãos, alunos, professores e coordenadores estudem conosco e se atualizem dos assuntos da lição para a sua aula presencial aí na sua igreja. Aleluia! Vamos ao início dessa lição, lição 4, Promessa e Obediência. O texto áureo está no Evangelho, escreveu São João, no capítulo 14 e o versículo 15, que diz: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Este versículo é até breve de Jesus, pois ele se despede dos seus discípulos, nesse contexto do Evangelho de São João 14, ele faz a sua despedida e promete aos discípulos o Consolador, o Espírito Santo, o Paracleto. Ele sobe ao Pai para ser o mediador desse novo concerto. E nesse versículo, Jesus sela todos os seus ensinamentos no amor. Se me amardes, se guardar, se viver, se vos aplicardes os meus mandamentos, sim, vocês serão os meus discípulos e guardarão as minhas promessas. Na cruz, Jesus deu prova desse amor e obediência ao projeto do Pai, em João 3:16. Agora é a nossa vez. É a vez da igreja ser constrangida por este amor e guardar a sua palavra até o fim. A verdade prática dessa lição nos diz: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da nossa vida. Com a obediência de Cristo ao projeto divino, onde o Pai agradou moê-lo, conforme Isaías 53:10, Jesus tomou o cálice amargo, enfrentou a cruz, cedeu à morte, se entregou à morte, ressuscitou ao terceiro dia e nos abriu as portas dessa nova dispensação, desse novo concerto, da nova aliança no seu sangue, pelo vivo e novo caminho, conforme Hebreus no capítulo 10, versículo 20, trazendo bênçãos espirituais a todos os que creem nestas promessas. Aleluia! A leitura bíblica em classe que fundamenta essa lição está dividida em dois textos. Deuteronômio capítulo 29, versos 1, 9 ao 12, e na sequência Hebreus 8, versículos 6 ao 13, que nos diz, primeiro texto, Deuteronômio
29, versículo 1, 9 ao 12. E estes são os termos da aliança que o Senhor ordenou que Moisés fizesse com os israelitas, enquanto estavam na terra de Moabe. Além da aliança que havia sido feito com eles no Monte Sinai, portanto, obedeçam aos termos dessa aliança para prosperarem em tudo que fizerem. Todos vocês, chefes de tribos, autoridades, oficiais e todos os homens de Israel, estão hoje na presença do Senhor, seu Deus. Estão acompanhados de suas crianças, de suas esposas, bem como dos estrangeiros que vivem em seu meio, que cortam a lenha e carregam água para vocês. Estão aqui hoje para entrar na aliança solene que o Senhor, seu Deus, faz com vocês. Esta aliança inclui tanto bênçãos como também inclui maldições. O segundo texto, Hebreus, no capítulo 6, versos 6 ao 13, da leitura bíblica em classe, nos diz: Agora, pois, Jesus, nosso sumo sacerdote, recebeu um ministério superior, pois ele é o mediador de uma aliança superior, baseado em promessas superiores. Aleluia! Se a primeira aliança fosse perfeita, não teria havido a necessidade de uma outra para substituí-la. Versículo 8: Mas quando Deus viu que o seu povo era culpado, disse: Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que eu fiz com os antepassados, quando os tomei pela mão e os conduzi para fora da terra do Egito. Não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso lhes dei as costas, diz o Senhor. Versículo 10. Esta é a nova aliança que farei com o meu povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis na sua mente e escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia! E não será necessário ensinarem aos seus vizinhos e os seus parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Quando Deus fala de uma nova aliança, significa que tornou obsoleta a aliança anterior, e aquilo que se torna obsoleto, antiquado, logo desaparece. Aleluia. Os objetivos da lição 4 são 3, de acordo com os respectivos tópicos: promessa e obediência. Primeiro objetivo, apresentar os termos do concerto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Segundo ponto, mostrar que o princípio da obediência está presente no novo concerto, na nova aliança. E, por fim, refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência a Cristo. A palavra-chave dessa lição é obediência, que é o ato ou o efeito de obedecer. Condição ou qualidade do obediente é submissão completa, sujeição, no contexto de vassalagem, ou seja, aquele que serve ao seu senhor, é fiel ao seu senhor, dentro de uma esfera de autoridade ou de jurisdição. Na Bíblia, obediência é a forma de glorificar a Deus, aleluia, em amor aos seus mandamentos, que são a palavra do Senhor. Eu obedeço por amor à sua lei, o meu Criador, e vivo na sua palavra. Aleluia. A obediência na nova aliança
ela continua fazendo parte do tratado de Deus para o seu povo. O próprio Senhor Jesus, quando esteve com seus discípulos, lhes declarou que pela obediência aos seus mandamentos, o mundo saberia se somos seus seguidores, se de fato somos seus discípulos. Ainda no Novo Testamento, a obediência ela é destacada pelo apóstolo Paulo, quando fala do relacionamento com os pais, entre pais e filhos, bem como com as autoridades sociais e também nas relações às leis humanas. Tem o princípio da obediência e Deus se agrada da obediência. Esse princípio é de quem vive e aplica os seus mandamentos. Introduzindo esta lição, ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou, não está em desuso no Novo Testamento. A obediência continua sendo requerida pelo Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo Deus que promete no Novo Testamento e, ao mesmo tempo, exige do seu povo obediência, santidade e fidelidade à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência no novo concerto, conforme revelado no Novo Testamento? É o que estudaremos nessa lição. A seguir, primeiro tópico dessa lição, a obediência no Antigo Testamento. É rapidinho, logo após a vinheta. O primeiro tópico, obediência no Antigo Testamento, se divide em 3 subtópicos, que são, primeiro ponto, o concerto de Horebe, segundo ponto, o concerto nas campinas de Moabe, e terceiro ponto, as promessas provenientes da obediência. E falando do concerto de Deus com os israelitas, a promessa de Deus neste concerto era basicamente as mesmas que foram feitas a Abraão. Deus prometeu que daria aos israelitas a terra de Canaã, depois de libertá-los da escravidão no Egito. Na sequência, Deus revela os mandamentos, o decálogo e muitas outras leis deste concerto, e os israelitas juraram em uma vez só, em uma voz só, conforme Êxodo no capítulo 24, versículo 3, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Assim disseram eles. Esta resolução de cumprir a lei de Deus continuou como uma condição prévia desse concerto. Somente pela perseverança na obediência aos mandamentos do Senhor e dos sacrifícios determinados por Deus no concerto é que Israel continuaria com a proteção preciosa de Deus, igualmente continuaria a receber as suas bênçãos. Mas, no entanto, veremos o início da desobediência, contextos em que foram obedientes e desobedientes. Lá no Éden, no livro de Gênesis, a desobediência de Adão e Eva ao mandamento de Deus de não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e o mal, foi um ato que deu origem ao pecado, à ruptura da comunhão com Deus. A desobediência de Adão e Eva ao Criador trouxeram severas consequências para a natureza humana, seja no mundo material, espiritual, que comprometeu toda a raça humana, até que as promessas
proféticas de Gênesis capítulo 3 e 15, Gênesis 12, entrassem em evidência. E aí entra também a cena do segundo Adão, Romanos 5 e 12, para restaurar essa natureza caída, pecaminosa do homem devido à desobediência. Em outro contexto, vejamos a obediência de Noé. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação, uma arca, para salvar a sua família e os animais do dilúvio. Ele obedeceu a Deus, que o advertiu a respeito das coisas que nunca haviam acontecido e que iria acontecer. Em Hebreus, no capítulo 11, versículo 7, nos diz a Bíblia Sagrada: pela fé, Noé, divinamente advertido das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família construiu a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Também vejamos o exemplo de Abraão, quando Deus pede prova do seu amor para oferecer o seu filho Isaque. A Bíblia registra a história da provisão no Monte do Sacrifício, lá no Moriá. Essa história ainda destaca a fé e a obediência de Abraão como um exemplo para todos nós. A Bíblia diz que somos escolhidos e amados por Deus, mas também somos provados por Ele. Mas na provação e na privação, o Senhor dará o escape, o Senhor dará o livramento. Aleluia. Vamos ao texto, Hebreus, no capítulo 11, versos 17 ao 18, que diz assim: pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito que Isaque é o filho de quem depende a sua descendência. Conclui que, se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida e, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Aleluia! Essa era a fé de Abraão e ele obedeceu ao Senhor e o Senhor proveu o cordeiro, o livramento. Em continuação desse primeiro tópico, a obediência no Antigo Testamento, veremos o concerto de Horebe. O concerto feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe, conforme Deuteronômio 29:1 e Êxodo 19, era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e aos seus descendentes, em Gênesis 12, 1 ao 3 e 22 e 8. No deserto de Horebe, também denominado de Sinai, ficou patente que o concerto divino, ele exigia santa obediência do povo para que fosse bem sucedido, próspero entre as nações. Veja o texto de Êxodo 19:5. Se diligentemente, promessa condicional, ouvides a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, diz o Senhor. Glória a Deus. Segundo subtópico, o concerto nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe, em Êxodo 19, e a maioria dos peregrinos havia perecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora já nas campinas de Moabe, pois uma nova geração estava prestes às margens da terra prometida.
Olha o que diz Deuteronômio 29:1. Então, estas palavras são do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizeste com os filhos de Israel, além do concerto que fizeram com eles em Horebe. A exposição básica desse concerto pode ser vista em Deuteronômio 4 ao 26 e versículo 19, bem como a sua ênfase nas bênçãos e maldições do mesmo livro. Tudo nesse concerto dependeria da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Essa era a condição para receber a bênção, porque através da desobediência veria as maldições que também são expostas nesses capítulos. A seguir, terceiro ponto do primeiro tópico, bênçãos provenientes de obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas devido à obediência que seriam proferidas lá no Monte Zerizim. Bênção no campo, na cidade, na fazenda, na procriação, na vida doméstica, ao entrar e sair da terra, conforme Deuteronômio 28, 1 ao 14. Em contrapartida, vêm as consequências da desobediência, as maldições que seriam proferidas no Monte Ebal. É que muitos não leem, não acompanham. Deuteronômio 27, 11 ao 26, que são promessas específicas, promessa a uma nação e promessas condicionais a Israel. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha relação direta ao cumprimento de uma promessa na vida do povo de Israel. A capacidade de escolha do livre-arbítrio entre a bênção e a maldição. Se eu escolher a bênção, eu serei abençoado, próspero, vou conquistar as terras. Assim o Senhor fizera com os israelitas. Mas se eu desobedecer, a maldição virá. Eu vou perder a terra, eu vou perder a lavoura, o Senhor vai levar para o cativeiro e eu vou ter que conviver com essa consequência da minha desobediência, até a justiça da ira de Deus ser aplacada neste concerto. Vamos ao texto, Deuteronômio 11, versículos 26 ao 29, que diz: Vejam, hoje lhes dou a escolha, o livre-arbítrio, entre a bênção e a maldição. Vocês serão abençoados se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno. Mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, afastando dos seus caminhos e adorando outros deuses que vocês não conheciam. Versículo 29 de Deuteronômio 11. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra, da qual em breve vocês tomarão posse, pronunciem a bênção no Monte Gerizim e a maldição no Monte Ebal. Resumindo o primeiro tópico, no concerto de Deus com Israel, observamos o cumprimento das promessas a partir do princípio da obediência do povo. Aquilo que foi dito, revelado, prescrito na lei em sua palavra. E aqui relata o primeiro concerto em Horebe, Deuteronômio 29, o segundo concerto em Moabe, Deuteronômio capítulos 29 ao 30, e a exortação em relação à bênção e à maldição, Deuteronômio 11, 26, e o poder de escolha, o livre-arbítrio, entre a bênção e a maldição,
bem como as suas respectivas consequências. Deuteronômio 11 e 26. Vejamos mais um texto para complementar este primeiro tópico, Gênesis, no capítulo 17, e o verso 7 diz assim: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Jeremias 31 e versículo 33 nos diz: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e escreverei em seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glória a Deus. A seguir, o segundo tópico dessa lição, a obediência no Novo Testamento. A você que é novo por aqui, se inscreva nesse canal, deixe o seu like, interaja conosco com o seu comentário, e aos professores, baixe os nossos slides, ative o sininho para receber em primeira mão a notificação de novos vídeos no canal. Vamos ao segundo tópico desta lição. O segundo tópico, a obediência no Novo Testamento, se divide em 3 subtópicos. Primeiro, um novo concerto. Segundo, Jesus Cristo, o mediador desta nova aliança. E terceiro, obediência do novo concerto. Entretanto, se levanta a hipótese de um paradoxo no contexto da obediência na dispensação da graça. A dispensação da graça nos isenta da obediência e a desobediência nos exclui da graça? De forma alguma. Leiamos Romanos, no capítulo 6, versos 14 ao 18, que diz: o pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sobre a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Verso 16. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte? Ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça? Verso 17, graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Verso 18 de Romanos 6. Estão livres da escravidão, do pecado e se tornaram escravo da justiça. Glória a Deus. A ideia neste contexto não é por mérito ou uma relação de barganha, mercantilista, tipo assim, eu obedeço e em troca eu sou salvo. Não, nós somos salvos não é pelas obras, mas é pela graça, pelo sangue de Cristo. A salvação é pela graça, o dom gratuito de Deus, mas a graça, não anula a obediência. Nós obedecemos por amor aos seus mandamentos, à sua palavra. Obedecemos porque Ele nos amou primeiro. Obedecemos pela fé e fidelidade à sua palavra. Obedecemos porque a sua graça nos constrange. Obedecemos porque fomos salvos, e como salvos, somos gratos por esse amor. Aleluia. Vou repetir mais uma vez. Obedecemos porque fomos salvos, e como salvos, somos gratos por esse amor. Aleluia. Leiamos o texto de Efésios, no capítulo 2,
versos 2 ao 10, que diz o seguinte: nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que recusam a obedecer. Verso 3. Todos nós vivíamos de modo seguindo os desejos ardentes e as inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Efésios 2 e 4. Mas Deus, que é tão rico em misericórdia, nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. E pela graça, é pela graça que vocês são salvos. Verso 6. Pois Ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar com Ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Verso 7. Portanto, nas eras futuras, Deus poderá apontar-nos como exemplo da riqueza insuperável de sua graça, revelada na bondade que Ele demonstrou por nós em Cristo Jesus. Efésios 2 e 8. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, não é uma recompensa pela prática das boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar, pois somos obra-prima de Deus, criadas em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Efésios capítulo 2, versos 2 ao 10. Aleluia. Nesta nova aliança, a dispensação da graça, a obediência é requerida do salvo e não para ser salvo. Que tenhamos a consciência de que a obediência é fruto de um coração grato, fiel e sincero ao Senhor. Desta forma, as promessas de justiça, paz, alegria no Espírito Santo são para os salvos que amam, obedecem e guardam os mandamentos de Cristo. Primeiro subtópico, o novo concerto. Em Hebreus, no capítulo 8, apresenta os aspectos do novo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o ministério do Senhor Jesus. O profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto e que a sua lei se estabeleceria no interior, na mente, no coração de cada pessoa, como já pontuamos aqui em Jeremias 31 e 38. Leiamos o texto do escritor aos Hebreus, no capítulo 8, versos 8 ao 12. Toma posse da sua Bíblia e leiamos a palavra do Senhor. Mas, quando Deus viu que o seu povo era culpado, disse: está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com os antepassados, quando eu tomei pela mão e conduzi para fora da terra do Egito, que não permaneceram fiéis à minha aliança, por isso lhes dei as costas para eles, diz o Senhor. O importante é que esta é a nova aliança que farei com o meu povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém, a minha lei, as minhas leis, as minhas palavras em sua mente, escreverei no coração deles. Vou trocar o coração de pedra, colocar um coração de carne e escrever no coração deles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinarem aos outros parentes, dizendo que precisamos conhecer ao Senhor, pois todos
desde o mais humilde até o mais importante, terão o conhecimento do Senhor no coração, na mente deles. E eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O segundo ponto, do segundo tópico, Jesus Cristo, o mediador. Jesus é o mediador que estabelece este novo concerto, essa nova aliança no seu sangue, o pacto profetizado pelo profeta Isaías, como acabamos de ler, Hebreus 8 e 10. E em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que respondem, aos que atendem, aos que se convertem com arrependimento e fé a esta oferta da salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá nos termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. Vamos ao texto? Toma posse da sua Bíblia. 1 Timóteo no capítulo 2, versos 5 ao 6. Veja o que diz o texto. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem, Cristo Jesus. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Esta é a mensagem que foi entregue ao mundo no momento oportuno. Aleluia. Terceiro subtópico, a obediência do novo concerto. Fé, crença e obediência andam lado a lado. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, sem acreditar, sem dar crédito à palavra, é impossível adorar, cultuar, viver na presença de Deus, agradar a Deus. É o que escreve o escritor aos Hebreus em Hebreus 11, 6. E o textuário desta lição, em João 14 e 15, diz: se me amardes, isso implica dizer, se me obedecerdes, guardareis o meu mandamento. Isso nos chama a atenção que o nosso amor pelo Salvador, ele deve ser um amor sacrificial e de renúncias, assim como o do Filho Jesus para com o Pai, com aquela obediência até o Gólgota, no Getsemane, tomando o cálice de cruz. Vamos ao texto, um texto muito lindo, onde o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, versos 5 ao 11, que diz assim: tenho a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, fosse a que devesse apegar a essa divindade. Em vez disso, ele se esvaziou de si mesmo, assumiu a posição de escravo, de servo e nasceu como ser humano, que veio em forma humana. Versículo 8 de Filipenses 2. E humilhou-se e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus, aleluia, o elevou ao lugar mais alto de honra e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. É esse amor. Esse amor não pode ser apenas de palavra superficial, teórico, mas em atos e ações de obediência. Dessa forma, podemos desfrutar de bênçãos espirituais, paz, alegria
esperança, amor proveniente de uma vida obediente a Deus e à sua palavra. Glória a Deus. No entanto, na nova aliança, temos também as ordenanças do Senhor a ser seguida como igreja, como cristão, e eu quero citar o batismo em águas. É um pacto, uma aliança para fazer parte do corpo de Cristo, referindo aí ao novo nascimento. Na nova aliança, somos convocados a aplicar as ordenanças do Senhor em obediência. E o batismo em águas é uma ordenança sendo a primeira do Evangelho. Jesus Cristo estabeleceu o batismo nas águas como uma ordenança para os crentes. Isso deve ser obedecido. A igreja cristã ensina sobre o batismo, a imersão, e considera um elemento vital, importante, simbólico da morte para o mundo e a ressurreição para Cristo, a nova criatura, onde as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo, e ele foi gerado, nascido de novo, pela água, pela palavra. E o batismo, ele é um ato público de obediência, fé, crença à palavra do Senhor. O batismo simboliza a identificação com a morte e com a ressurreição de Cristo nesse pacto da nova aliança. O batismo representa o perdão dos pecados. Através do batismo, declaramos que estamos arrependidos diante de Deus. Através do batismo, aceitamos o projeto da vida de Deus em nós. E através do batismo estamos desejosos, aleluia, a fazer parte do corpo de Cristo e cumprir o memorial até que ele volte à ceia do Senhor, que também é uma outra ordenança, pois somos convocados a cear. Vem cear, o mestre chama, vem cear. E o significado central da ceia do Senhor é a lembrança da morte e a ressurreição de Cristo, bem como a reafirmação dessa nova aliança entre Deus e a humanidade, até a redenção, até que ele venha nos buscar. É o que o apóstolo Paulo recebeu, essa revelação do Senhor, e transmitiu aos irmãos em Coríntios e de forma universal para nós, que diz assim: porque eu recebi do Senhor, pois lhes transmiti aquilo que eu recebi dele. Não foi de outros ou terceiros, foi do Senhor. Na noite em que o Senhor foi traído, tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança, confirmada no meu sangue. Façam isto em memória de mim, sempre que o beberem. 26, versículo 26 de 1 Coríntios 11, porque cada vez que vocês comerem este pão, beber esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Aleluia. Resumindo este segundo tópico, o Novo Testamento mostra Jesus como a nova aliança, cumprindo a promessa de salvação, o tema da próxima lição. A todos os que responderam ou atenderam esse chamado do Evangelho e se arrependeram com fé e graça, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a promessa, a palavra de Deus. E foi selado o pacto de sangue na cruz, um novo concerto, um novo coração, Jesus, o mediador dessa nova aliança, o Espírito Santo, o Paracleto do Pai, o Consolador, que estará conosco até a consumação do século. E tudo isso também no novo concerto requer a obediência, que não anula a graça, a obediência a Jesus
porque o amamos, porque somos constrangidos por esse amor e porque somos salvos. Glória a Deus. A seguir, terceiro e último tópico dessa lição, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. E gratidão por acompanhar esse estudo até o seu final. Lembrando que no final desta videoaula temos novidades, tem um recadinho aos nossos irmãos. E você que é novo por aqui, ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe esse vídeo com um amigo, com um familiar, com um professor. E lembrando os nossos irmãos, professores, que os nossos slides estão disponíveis em nossas redes sociais, @ruasebd no Instagram e no Facebook. E que cada um dos irmãos possam nos seguir no Instagram, no Facebook, @ruasebd, porque diariamente eu posto novidades, complementos das aulas semanais. E também na descrição desse vídeo está o link dos nossos slides. Gratidão pelo seu apoio, oração nesse projeto. Vamos ao terceiro tópico dessa lição e no final eu quero orar pela sua vida e pela sua família. Não saia daí, é rapidinho, voltamos já. O terceiro tópico, bênçãos provenientes da obediência a Cristo, se divide em 3 subtópicos que são bênçãos espirituais, segundo, justiça e paz, e terceiro, alegria no Espírito. Vamos ler a palavra de Deus, bênçãos espirituais, que o escritor aos Efésios nos diz, na primeira carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versos 3 ao 14, acompanhe conosco. Todo louvor seja a Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Verso 6. Deus assim o fez para o louvor da sua graça, que ele derramou sobre nós em seu Filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou a nossa liberdade com o sangue do seu Filho e perdoou os nossos pecados. Verso 8 de Efésios 1. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora Deus nos revelou a sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, cumprindo o seu bom propósito. Versículo 10, o plano é este: no devido tempo ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo nós nos tornamos herdeiros de Deus, pois ele nos predestinou conforme o seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. Versículo 12 de Efésios 1. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação, e que, quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Verso 14. O Espírito Santo é a garantia da nossa herança, até o dia em que Deus nos resgatará como a sua propriedade para o louvor da sua glória. Que bênçãos espirituais maravilhosa. Primeiro subtópico, bênçãos espirituais. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que rege, que faz a regência dos que fazem parte desse novo
conserto por meio de Jesus Cristo mediante a fé, conforme 2 Coríntios 3, versículos 4 e 6. E neste contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual que abarcam todas as áreas da nossa vida, conforme o escritor aos Romanos, apóstolo Paulo, no capítulo 14 e versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O segundo ponto do terceiro tópico, justiça e paz. Quem obedece a Cristo e vive piedosamente, em santidade, em sua presença, com justiça, com uma vida santa, de retidão, proveniente da fé e de obediência a Cristo, estes sim são justificados e santificados por Deus, com essas bênçãos de justiça e paz, conforme Mateus 5 e 6, 1 Coríntios 6 e 11. Então, esta paz, esta tranquilidade de alma, essa segurança em Cristo que excede todo entendimento, torna-se realidade em nós. Vamos ao texto de Filipenses, no capítulo 4, versos 6 ao 9, o que diz a palavra de Deus. Leiamos. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisem e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Olha o versículo 7 de Filipenses 4. Então vocês experimentarão a paz de Deus, aleluia, que excede todo entendimento, toda ciência, e que guardará o seu coração, a sua mente em Jesus Cristo. Glória a Deus. E para completar este contexto, João escreve no capítulo 14, 27, dizendo: é aquela paz que vem do Senhor Jesus, que falou aos seus discípulos: eu deixo a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dar. Então não se turbe o vosso coração, nem atemorize, tenha paz, descanse, aleluia, e desfrute dessas bênçãos espirituais do novo concerto, justiça, paz e alegria no Espírito Santo, pois nós sabemos que o nosso Redentor vive e em breve virá nos buscar. Assim, a obediência a Cristo gera em nós justiça, paz, em meio a conflitos, turbulências e adversidade, porque Ele está conosco. Glória a Deus. Terceiro ponto, alegria no Espírito Santo. Do último tópico, alegria proveniente de uma relação com Cristo. Alegria proveniente de uma intimidade, de um quebrantamento, de um devocional, de uma vida diária de adoração e também de vigilância com o Senhor. E essa alegria é a marca da vida de um cristão que anda em justiça e tem paz em Cristo. E a Bíblia nos mostra que a alegria é um fruto do Espírito. Gálatas 5 e 22, conforme nos ensinam as Escrituras. Essa alegria não está condicionada a ambientes externos ou circunstâncias externas da nossa vida, em ter, em possuir, em ser, não, jamais, mas é consequência de uma vida cheia do Espírito Santo. A nossa alegria está no Senhor, na presença do Senhor. É a sua alegria, é a sua presença que nos fortalece e que nos faz descansar
enchendo-nos de poder, vigor para viver até o fim. Glória a Deus. Resumindo o terceiro e último tópico, os que obedecem a Cristo vivem em santidade e justiça, regidos pelo Espírito Santo. E em contrapartida, os resultados dessa obediência são bênçãos espirituais, justiça e paz, alegria no Espírito Santo. Chegamos ao final desta lição. Daqui a pouquinho eu quero orar por você e pela sua família. Mas concluindo esta lição, a despeito do novo pacto ter superado o antigo, o princípio da obediência a Deus e à sua palavra permanece o mesmo, condicionado à nossa obediência. Nosso Senhor Jesus expressou aos escribas e fariseus que a verdadeira prática da vontade de Deus se expressa por meio do amor, o amor ao próximo, pela forma como tratamos as pessoas. E pelo amor de Deus a respeito pelas coisas espirituais, sagradas, reconhecendo a ação do Espírito Santo em cada uma das áreas da nossa vida. Nesse sentido, a obediência deve ser um saber prático, harmonioso, com tudo aquilo que agrada a Deus, para o louvor do Senhor, a saber, o fruto do Espírito. Este é o estilo de vida de quem almeja a vivência das promessas de Deus. Aleluia! Chegamos ao momento da oração e eu quero orar com você e por você nessa hora. Grandioso e amado Deus, eu sou grato, Senhor, pela Tua graça. Eu sou grato, Pai, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, por esse aprendizado da Sua palavra nessa lição, nesta relação, Senhor, entre promessa e obediência. Obrigado, Senhor, por este novo concerto, a nova aliança no Teu sangue, o plano de salvação, o projeto de salvação. Te agradeço, Senhor, por cravar na cruz os meus pecados, nos libertando e purificando com o Teu sangue. Nos ajude a guardar os Teus mandamentos, a Tua palavra até o fim, pois assim, Senhor, como guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo para tentar os que habitam na terra. Nos fortaleça, Senhor. Senhor, nos desperte a prática da obediência e para que não sermos, Senhor, apenas ouvintes de forma teórica, mas praticantes da Sua palavra, vivendo entranhados da Sua graça e obediência aos Teus preceitos, pois a Tua palavra nos vivifica. Aleluia! A Tua palavra liberta, a Tua palavra cura, a Tua palavra traz fé e salvação e alegria no Espírito Santo. Aleluia! Senhor, este ouvinte, amigo, que deparou com esse vídeo e ainda não conhece os Teus mandamentos, venha salvá-lo mediante a fé, a crença, a confissão da Tua palavra, do Teu nome, onde Jesus Cristo é o Senhor. Deus, perdoa os seus pecados, cure a sua alma e dê a ele a oportunidade de um novo nascimento, a salvação em Cristo Jesus. Pai, nossos irmãos que enfraqueceram na fé e abandonaram os seus mandamentos, os seus preceitos, não acreditam mais em suas promessas, aquece-os, Senhor. Aquece eles com teu Espírito, renova-os. Oh, aleluia! Restaura o amor à Tua palavra e que estes voltem para a Tua casa, para a igreja, que estes voltem ao primeiro amor, para desfrutar das Suas bênçãos, justiça, paz, alegria no Espírito Santo.
Ajude-nos a prosseguir até o fim, Senhor, guardando e batalhando pela fé que uma vez foi dada a todos os santos. A sua palavra é a nossa oração, Senhor, agora e sempre. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Gratidão por estar conosco até o final desta videoaula e que este estudo bíblico possa continuar edificando a sua vida, o seu ministério e servindo de bênção na preparação da escola bíblica dominical. E aos irmãos e professores que se interessarem, estão disponíveis gratuitamente os nossos slides Ruas EBD, feitos no PowerPoint PDF, desta videoaula número 4, e está aqui no link abaixo da descrição desse vídeo, tem o link para os nossos irmãos baixarem, bem como nas minhas redes sociais, @ruasebd, no Instagram e na página do Facebook. Ajude-nos nesse projeto, se inscreva, deixe o seu like, o seu comentário nesta aula e compartilhe esse vídeo com mais 3 irmãos, 3 pessoas, para que você possa edificar outras vidas e também com o objetivo de salvação de almas. Eu quero deixar também para os nossos irmãos os nossos contatos que estão disponíveis para agendamento, caso os nossos irmãos sentirem no coração para estarmos convosco aí na sua igreja, dando um estudo bíblico, seminário, pregando a palavra do Senhor em escola bíblica, naquilo que o Senhor nos apraz a servir a sua obra. Tudo para a glória de Deus, pois tudo vem dele. Apenas estamos dispostos a servir no teu reino. Aleluia. E eu quero solicitar aos irmãos pontuar uma coisa. Como todo projeto tem os seus gastos e manutenções, eu quero solicitar aos nossos irmãos, com muito temor e tremor, aos meus amigos e irmãos deste canal, que nos acompanham há anos. Eu estou neste canal desde 2011 e de forma mais ininterrupta a partir de 2014, quase 10 anos. Vocês que me conhecem, a minha vida, a minha trajetória ministerial, e se sentirem, nos ajude com uma oferta voluntária mensalmente de qualquer valor, aquilo que você sentir no seu coração. Seja R$2, 3 ou R$5, será bem-vindo para manter as gravações, edições, custear edições, equipamentos de estúdios, assim por diante. É tudo para investimento nesse canal, nesse projeto de evangelização e edificação em estudo bíblico das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. O nosso Pix está aqui ao lado, é o e-mail ruasebd@gmail.com. Gratidão e muito obrigado por investir e apoiar este projeto de estudo bíblico e evangelização. E eu agradeço desde já os irmãos que têm nos apoiado da sua forma, do seu jeito, com o seu like, com a sua oração, e que Deus continue te recompensando e abençoando. Caso não puder ajudar, fique em paz, fique tranquilo. O seu like, o seu comentário já favorece muito o engajamento e a divulgação dos conteúdos deste canal. No mais, não deixe de baixar gratuitamente os nossos slides da lição. E a novidade que eu pontuei para os irmãos lá no início é que em breve, além dos nossos slides estarem disponíveis em PDF e PowerPoint para os irmãos gratuitamente, também estaremos disponibilizando aos professores o esboço Ruas EBD em PDF, um esboço resumido, paralelo, objetivo, dentro de uma aula prática e objetiva para facilitar o plano de aula, o ensino e a preparação da sua aula para a escola bíblica dominical. Enfim,
Se o Senhor permitir, na próxima semana estudaremos a lição de número 5, promessa de salvação. Gratidão pela sua atenção e que você tenha, juntamente com a sua família, uma abençoada escola bíblica dominical aí mais próxima da sua casa. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.